Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é ser discípulo? Eu já fiz pelo menos uns 2 vídeos falando sobre a questão do significado do discípulo. Eu falei ser discipulado, falei a respeito de discipulador, mas hoje eu queria trazer pelo menos aí umas 4 características, tá, sobre essa questão do discipulador e trazer pelo menos aqui uma passagem da Bíblia que fala diretamente sobre esse assunto no quesito fazer discípulo, ok? Então vamos lá, mas antes disso, deixe o seu like, aperta o sininho aí, dá um toque no sininho para você ser notificado e receber novos vídeos. Já são mais de 140 para você aprender, para você estudar junto comigo, tá bom? À medida que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, você também vai pesquisando e você vai crescendo também, ok? Compartilhe o assunto, passe adiante as boas novas, seja um mensageiro, seja um evangelista, seja um missionário, enfim, aquilo ao qual Deus te chamou para que você fosse. Então seja, beleza? Então comece a ser um discípulo, fazendo essas coisas que são tão básicas, tão primárias, tá certo? Mas que são primordiais. Vamos lá então de forma resumida. O que é fazer um discípulo? Que base há, e se isso está em Cristo, como as escrituras definem esses padrões? Então eu quero trazer pelo menos aqui, 1, 2, 3, 4 para você, tá bom? De carreirinha. Vamos lá? Um discípulo obedece o seu mestre. A passagem de Mateus 28:20 define que devemos ensinar a obedecer o que Jesus tem ensinado, ou seja, não basta ensinar o que Jesus ensinou, é necessário auxiliar a pessoa a viver esses princípios, esses conceitos. Tá bom, pastor, líder? Tá bom, você que está sendo formado, vai se formar, ou que deseja ser um discípulo, um discipulador de pessoas, um ensinador. Então você precisa aprender, você tem que ter noção que é necessário que você, antes de discipular, seja um discipulador, você precisa ser um discípulo, tá bom? Você precisa ser um discípulo de Cristo e ensinar e levar as pessoas até Cristo. Não levar uma pessoa até uma religião, uma denominação. Você pode até conduzir, ir com ela, não há problema não. Aqui eu não estou impedindo, ninguém impede nada, nem Deus impede. Mas leve as pessoas a conhecerem o Deus da Bíblia. Levem as pessoas a conhecerem a Cristo. Beleza? Então, o primeiro tópico, o primeiro item é: um discípulo obedece o seu mestre. Então, por isso que Jesus sempre ensinou fazendo. Os apóstolos também se aplicavam a isso. Hoje em dia está mais difícil, porque os pastores, infelizmente, os líderes não querem fazer. Eles não querem pagar o preço para ser, de fato, pastores de ovelhas. Tá? Então, assim, cara, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Hoje eu quero falar só sobre esses tópicos, tá bom? Então, se de fato, se há um propósito, e eu acredito que há, então nós devemos sim sermos discípulos e aprendermos a obedecer o mestre segundo o que ele ensinou, tá bom? Segundo tópico, um discípulo busca formar novos discípulos. Já falei em outros vídeos sobre isso. Então nós precisamos ser para fazer, ok? Então no segundo livro de Paulo ao jovem pastor Timóteo, ele ensina que alguns elementos fundamentais devem estar nesse discipulado. Na passagem de 2 Timóteo 2:2 lemos: as palavras que eu ouvir dizer na presença de muitas testemunhas, confias aos homens fiéis, a pessoas que também sejam capazes de ensinar e doutrinar outras. Então essa passagem aqui de 2 Timóteo 2:2 está dizendo o seguinte: que você deve ensinar, capacitar pessoas que querem de fato serem fiéis aos princípios e os mandamentos de Deus. Se a pessoa não quer, então não há por que perder o tempo. Certo, gente? Então continua como membro mesmo aí da sua comunidade, como um membro aí de uma igreja qualquer, e aí você vê com Deus sobre isso. O que eu quero passar para você é que nós devemos ser discipulados. Nós precisamos ser discipuladores. Nós precisamos ser discípulos do mestre. Vamos lá. Terceiro ponto. Então vamos lá. Terceiro ponto. Um discípulo será perseguido. Um membro não.
mas um discípulo sim. Mais uma vez, é na segunda carta de Paulo a Timóteo que aprendemos esse princípio. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, como o Mestre, o Messias, serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Todos que querem viver piamente segundo as Escrituras serão perseguidos. Beleza? Então é o seu segundo ou terceiro tópico daquilo que eu estou falando. Então, uma vida dedicada, um discípulo, ele busca a aprovação de Deus, ele busca ter intimidade com o seu Deus, ele busca aprender e a ser um discípulo a cada dia. Ele não é perfeito, ele entende que ele precisa melhorar a cada dia. Tá bom? Quarto tópico. Um discípulo é capaz e é preparado para toda boa obra, dia e noite, noite e dia, se preciso for. Tá bom? Então, na mesma carta de Paulo, em que encorajando a Timóteo, né? Timóteo era um aprendiz de Paulo. Paulo estava discipulando Timóteo. Então Paulo era um discipulador de Timóteo. Tá bom? Então neste momento o que aconteceu? 2 Timóteo 3, 16, 17. O que nós lemos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, chamar a atenção, chamar para si, para a correção, endireitar o caminho, e para a instrução na justiça, fazer com que esse discípulo ande de forma justa e fiel, para que todo discípulo, todo homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda e qualquer circunstância. Então é uma vergonha o que nós temos visto e ouvido, porque o bom pastor, o pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele prepara a ovelha, ele penteia, ele tosqueneja, ele prepara a ovelha, deixa com o pelo bonito, ele dá o banho, ele passa o remedinho quando ela está doente para que ela seja curada, ele encaminha os pastos verdejantes, as águas tranquilas, depois devolve para o curral de novo, devolve para o aprisco de novo. Ele cuida, ele intercede por ela, ele quer ver o bem dela. Ele é capaz de deixar as 99 do rebanho para ir atrás de uma, subindo os picos, os altos das montanhas, lugares perigosos, lugares de difícil acesso. Será que nós estamos pagando o preço para isso? Você, pastor, você líder, você está pagando o preço para ser um pastor de ovelha de verdade conforme os padrões do mestre? Será que eu e você estamos preparados? Então, para finalizar, eu disse o primeiro, o segundo e o terceiro, quarto item, finalizando a nossa conversa. Mas, uma vez que isso está sendo feito, esse compromisso, esse serviço de prontidão, ele deve consistir e ter consistência diária, com o conhecimento e acompanhamento dessa pessoa, procurando sempre saber como ela está, não ser dono da vida dela, não ficar vigiando a vida dela, não ser dono dela, ninguém é dono de ninguém. Mas se você discipula alguém, você tem que estar sempre procurando saber como está essa pessoa, orando por ela, dando um suporte bíblico, um aconselhamento, sempre que ela precisar. Entendeu? Então, podemos afirmar com toda certeza que um discípulo que não está continuamente crescendo no conhecimento da palavra de Deus, ainda não aprendeu a ser discípulo. Você é um discípulo ou você é um membro de igreja, um membro de denominação? Você que gosta de brigar pelas placas aí? Você que fica fazendo diferença de irmão para irmão só porque tem um nome de placa diferente? Toma vergonha na cara. Aprenda de uma vez por todas. Seja filho, seja servo. Cresça, pelo amor de Jesus, cresça. Cresça. Aprenda com o mestre. Jesus, eu estou usando essas palavras que são duras, mas Jesus usou palavras mais duras ainda do que eu estou falando. Jesus usou palavras mais duras ainda do que as minhas. Então, essas são apenas pequenas características, são 4 tópicos que eu deixei para você, de como um discípulo deve se portar diante da multidão em obediência a Deus.
Você tem sido um bom discípulo? Alguém tem discipulado você? Alguém tem ensinado as boas novas? Alguém tem dito para você as regras, os conceitos, os valores? Alguém tem dito alguma coisa? Tem ensinado pelo menos? Você tem querido aprender? Se esforça, se levanta, toma jeito. Seja um crente de verdade. Assuma esse compromisso com você e com Deus. Tá? Então, ao momento que você assume esse compromisso e deixa de ser apenas um membro de igreja, você vai começar a se sentir melhor, muito mais feliz, muito mais útil, porque você vai poder ajudar outras pessoas. Se você não for um discípulo de Cristo, você vai ser apenas um membro esquentador de banco. Esquentador de banco. E Deus, não está querendo esquentador de banco. Deus não está preocupado com esse tipo de paz que você dá, se a paz seja convosco, se é paz de Cristo, se é paz de Deus. Não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com placa de igreja, ele não está preocupado com o que você pensa. Ele honra a palavra dele. E isso ele honra. Não a sua, não a minha, não a de homens, mas a de Deus. Então tenha compromisso com Deus. Se apegue a Ele, para que você de fato não seja reprovado naquele grande dia, quando for chamado para prestações de conta. Beleza, meu irmão? Te amo em Cristo, viu? Se precisar de mim, eu estou por aqui. Pode deixar aí nos comentários o que você achou. Pode escrever. Beleza, meu querido? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. E até um próximo vídeo.